Outra coisa que eu vejo também é a questão de Abraão levar o seu sobrinho, como o irmão dele tinha morrido precocemente, lendo, estudando a Bíblia e analisando, Deus sempre tem um cuidado especial, principalmente na época de Moisés, com a questão dos órfãos e das viúvas. Sim. Geralmente, quando morria um homem, largava lá sua esposa, viúva, o irmão tinha que casar com ela. Né? Sim. Mas esse casar com ela é justamente para assumir ela, né? Para cuidar dela, para dar mantimento a ela. E na lei de Moisés também, as espigas de milhos, ou seja, numa colheita de uma plantação que caía, ficava para os órfãos e para as viúvas. Sim, sim. Esse aqui não é beirado do caminho. Então, você vê que Deus tem uma preocupação muito grande com os órfãos, com as viúvas, com o sustento das pessoas, porque também tem aquela parte social de cuidar, né? Então, eu entendo que Abraão, na verdade, ao assumir a paternidade do sobrinho, que tinha o sobrinho como filho, também é uma questão social, de cuidar, de zelar dele, já que o irmão faleceu, e não diz se ele tinha mãe, o que fez a mãe de Ló, talvez deve ter morrido também junto, a Bíblia não fala nada a respeito disso, né? Porque se ela tivesse viva, acredito que Abraão teria casado com ela também, porque Deus tem essa preocupação de cuidar. Sim, sim, sim. Né? Uhum. Deus tem essa preocupação até hoje, de cuidar dos filhos, das filhas dele, mas hoje com a pandemia, tantos órfãos, né, tantas viúvas, a gente vai ter aí, viúvos também, então um monte, mas Deus cuidará também de todos que ficarem nessa terra, né, passando por essa grande tribulação, grande luta, que não é para mim, não é vontade de Deus, mas estamos aí sujeitos às coisas. Outra coisa importante também, a questão de Abraão, pode falar. Essa visão que o senhor colocou da orfandade, essa também eu não tinha, acabei de aprender. Estamos aqui trocando conhecimento. Isso é muito bom. Outra coisa que a gente estudando a história de Abraão, o que aconteceu quando Deus, ele sempre falou para Abraão, olha, de você eu vou fazer uma grande nação, você vai ter filho, tal. Até o chamado de Abraão foi com 70 anos, então ele já começou velho ali, e obedecendo a Deus já uma idade avançada. O que me chamou a atenção também, que o Faraó gostou de Sara. Sara deve ter sido uma mulher muito linda, né? Porque já é uma senhora idosa, né? Para falar uma linguagem popular de hoje, uma velha, né? Mas ela despertou ainda ali interesse no Faraó. Mas tudo bem. Houve aquele fato, te explicou esse fato, mas mais tarde, essa saída dela do Egito, ela levou junto com si, que ela ganhou, né? Ali a sua serva, né? Sua escrava, digamos assim, Agar, que mais tarde ela entrega a Abraão, e Abraão acaba dormindo com ela e tendo o seu filho chamado, acho que Ismael. Eu me lembro agora, esqueci o nome. Ismael é outra coisa, Ismael. E você acha que, na verdade, Abraão errou naquele momento de ouvir a mulher dele? O homem tem que ouvir a esposa, sem dúvida. Mas, como a esposa tem que ouvir o marido, mas se o pedido dela foge da palavra de Deus, não deve ouvir. Mas o que você acha que aconteceu naquele momento que Abraão, ele vai ouvir Sara, mesmo tendo a promessa de Deus, né? E dorme lá com Agar e tem aquele filho, que até hoje é um problema, né? Acho que a resposta, eu creio que está no aspecto cultural. Porque se a gente caminhar um pouquinho mais na frente de Gênesis, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, no caso de Jacó, né? Ele se casa com Lia, depois casa com Raquel. Raquel não gera filhos, ela pega a serva e dá para o marido. É interessante que isso não é um casamento. Não é um casamento. Era uma sessão era uma sessão, acho que modernamente é como se fosse uma mãe de aluguel, né? Então acontece, quando se estuda sobre estrutura de família, principalmente no mundo antigo, havia-se muito essa cultura, porque o que acontece, os filhos tinha dois propósitos de ter filhos: primeiro, perpetuar descendência, e a segunda, ter mão de obra. Então eram duas coisas que tinha no mundo antigo, né? Hoje é diferente, né? Hoje as pessoas não querem ter filho exatamente por causa de despesa. Naquela época era diferente, né? O Brasil o Brasil não quer ter filho. Brasileiro. Quantos filhos mais o homem tivesse, representava mais poder, representava a mão de obra, né? E aí, ou seja, não precisava comprar escravo, porque escravos naquela época eram muito caros. Então, ou seja, havia essa cultura. E geralmente o que acontece?
a mão de obra escrava de homens era para o trabalho no campo, as mulheres para o trabalho, geralmente, na casa. E, indiretamente, é uma questão até cultural, o que eles faziam? Eles pegavam as servas, né? E, às vezes, o que acontecia? A mulher gerava 5, 6 filhos e depois ela parava de gerar. Então, geralmente, ela pegava uma escrava, ou filha de uma escrava que estava numa idade de fecundidade e dava para o marido, né? Se deitar com ela para que gerasse outros filhos. Então, ou seja, a primeira questão ali, vamos pegar essa questão do aspecto cultural. Então, era uma cultura na época. E o senhor sabe que um dos pontos mais complexos de pregar o evangelho fora do Brasil é a questão cultural. Cultural, perfeitamente. Questão cultural. Por quê? Porque o Brasil tem uma cultura. O Brasil tem duas culturas. Ele tem uma cultura secular e uma cultura religiosa, né? Quando eu digo cultura secular, é o que influencia a sociedade normal, e tem uma cultura religiosa. Por exemplo, quem colonizou o Brasil foram os portugueses, né? Então, nós temos uma herança cultural em relação a isso. E, por outro lado, quem praticamente deu início ao movimento grande explosão de evangelismo no Brasil foi, por exemplo, a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela criou uma cultura religiosa. Perfeitamente. Para nós. Por exemplo, quer ver? Eu nunca pertenci a uma igreja que tivesse usos e costumes. Mas, às vezes, o senhor está pastoreando uma igreja e tem gente dentro da igreja que vê uma irmã, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, de calça comprida e escandaliza, mas crente não pode usar, mulher crente não pode usar calça comprida, tem que ser saia. Isso não é bíblico, mas é cultural. E aí a gente vive nos conflitos, de vez em quando a gente tem umas batalhas dentro de igreja, por causa dessa coisa, né, para desvencilhar a questão cultural daquilo que é bíblico. Então, o que acontece? Quando Sara, os anos vão se passando, e, por exemplo, e ela percebe, o texto inclusive diz, quando fala sobre Sara, fala que o costume das mulheres tinha cessado, ou seja, então ela tinha ali o seu ciclo menstrual até uma certa altura. Chegou uma hora que cessou, né? A sua estrutura física, orgânica, parou de dar a ela essa expectativa. Então, acontece, ali parece findar a possibilidade de ser mãe, né? Porque até então era um problema de esterilidade, agora é esterilidade e a incapacidade física dentro da estrutura de qualquer mulher de gerar filhos. Então, ela pega, num processo de compensação, ela pega a serva, que não vai criar vínculo emocional e afetivo com Abraão, mas, ou seja, era só uma relação rápida, aonde, né, eles coabitavam e depois acabou. Aquilo não existe vínculo emocional afetivo, não era um casamento. Então, ou seja, é o que eu estou falando, é a questão da cultura. Então, eu não vejo um pecado em Abraão, um pecado, né? Eu vou recorrer a Hebreus capítulo 13, que fala que tem coisa que é pecado e tem coisa que é amarras, né? Então, ou seja, eu não vejo nele um pecado, mas eu acredito assim que Abraão, olhando talvez a situação de Sara e a dor de Sara, ele tenta compensar essa dor de espera, essa dor da frustração, dando a ela um filho a partir da escrava, né? Ali há um momento, talvez, de dúvida de Abraão em relação à promessa de Deus. Quando nós estudamos sobre Abraão, principalmente a partir da ótica do Novo Testamento, né, o escritor aos Hebreus, ou a Paulo falando aos Romanos, e tanto outro texto, a gente nunca vê ele censurando Abraão por isso. Pelo menos eu não vejo. Abraão é reconhecido como pai da fé, né? Pai da fé. Tipo assim, geralmente, quando você vai contar a história de alguém, é natural, né? Você conta o lado bom, mas aconteceu isso. Então, eu nunca vejo o Velho Testamento, como o senhor disse, Deus não encobre, Deus não incuba, esconde nada, falha humana, mas é interessante que quando Paulo, e o escritor aos Hebreus, vai tratar sobre Abraão, ele trata sempre Abraão nesse prisma de alguém que andou com Deus, que Deus justificou, que creu, que foi pela fé. Então, eu acredito nisso, eu não vejo como um pecado. Eu acho que foi mais um ato falho de Abraão, como a questão do Egito, em ele ceder a um desejo de Sara, é o que o senhor disse. Eu acredito que o casal deve ter conciliação, o casal deve ter caminhada junto, né? Uma complexidade aí na interpretação histórica da palavra submissão, né? Porque durante muito tempo submissão teve um entendimento que era a pessoa ser colocada numa condição de inferioridade, na verdade submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, ou seja, o marido e a esposa caminham, conversam junto, têm entendimento, mas, vamos abrir um parêntese, todo tipo de ideia que vem fora daquela que é o padrão da palavra, que é a nossa regra de fé e prática,
eu acho que o homem deve observar como a mulher também deve observar. Eu acho que Abraão, naquele momento, ele poderia ter consultado Deus acerca disso. E ele não consultou. Então, quando eu não busco a Deus, principalmente nas decisões mais delicadas da minha vida, eu posso criar problemas que talvez eu não vou viver, mas que alguém vai viver lá na frente. E estou vivendo hoje, né? Mas está aí. Mesmo assim, Deus agora mais porque Deus falou que a mão dele seria contra todos, né, e a mão de todos contra ele. E aí deu a origem a um povo que a gente já sabe, questões históricas aí, né? Mas a outra questão até interessante que você pontuou, vamos falar um pouquinho sobre a questão da oração de Abraão, porque Deus também chama Abraão de amigo. E quando Deus tem ali o desejo, a vontade, digamos, destruir Sodoma e Gomorra por ser uma cidade totalmente pervertida, corrompida, de todas as formas, ele vai conversar com Abraão. Ele diz: eu ocultarei alguma coisa de Abraão, do meu amigo? E é interessante que 3 desce para falar com Abraão. Um fica com ele na tenda e 2 vai para Sodoma e Gomorra. A pergunta que fizeram essa semana retrasada: quem ficou com Abraão? Era Jesus ou era um anjo? Essa é a pergunta. Não tem como explicar, mas... É sempre complexo isso, né? Porque, primeiro, o anjo não recebia adoração, né? O anjo não tinha autorização para receber adoração. Pelo menos a gente está na questão da angelologia, né? Não recebia adoração. E é interessante que Abraão ora, né? Abraão, ou seja, dialoga com esse anjo. E esse é um dos pontos, é um ponto teológico muito interessante, até foi assunto de discussão quando estava na faculdade teológica, que era sobre a questão do anjo da teofania, né? Que era o anjo da manifestação de Deus, né? Ele não era um anjo como os outros, ele não era um mensageiro de Deus, né? Ele era um anjo que era a revelação plena de Deus, né? E aí tem sempre essa questão do ser Jesus, do não ser Jesus, né? E eu acredito, eu particularmente vejo Jesus de Gênesis a Apocalipse. Eu também, né? Eu também vejo Jesus em tudo, né? Eu creio muito naquilo que a Bíblia diz, que antes da fundação do mundo o Cordeiro já tinha sido oferecido, então, né? Então eu creio muito nisso, que o plano da redenção se cumpre em Jesus, se manifestando em carne, mas o propósito da redenção começou antes que tudo começasse, pelo menos a nível de existência humana. E o que acontece? Então, eu, particularmente, primeiro, não há uma resposta, não existe uma resposta sobre isso, né?